Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. A partir desse momento, desse ponto da carta do apóstolo Pedro, ele começa a trazer uma série de exortações à igreja, aos irmãos que estavam ali dispersos, como nós já vimos. Pedro começa a exortar esses irmãos. Hoje eu quero começar a trabalhar com vocês essa exortação. Começa no verso 11, vai até o capítulo 3, e ainda no capítulo 4 há ainda também exortações apostólicas. Então nós vamos começar a expor esta sequência da carta de Pedro, inicialmente nos versículos 11 e 12 do capítulo 2, quando Pedro vai exortar os irmãos a viverem como testemunho diante dos homens e fazendo guerra contra as paixões carnais. 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12, irmãos. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. Senhor Deus amado e bendito, glorioso Rei dos céus e da terra, agora, Santo dos santos, a tua doce e maravilhosa presença, Pai. Dai-nos, Senhor Deus, tudo o que nos é necessário para fortalecer-nos na Tua Palavra, para o nosso viver cristão, para o nosso testemunho diante dos homens. Ampara-nos, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, para jamais, nunca, Senhor Deus, venhamos a causar dano à Igreja do Senhor, à Tua Palavra, de alguma forma, por causa dos nossos próprios pecados e das nossas indisposições. Deus amado e bendito, tome nossas mãos, tome em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, e conduz para a Tua glória e o Teu louvor. Essa manhã, Senhor Deus, que a Tua Palavra, mais uma vez, seja o nosso alimento precioso, Senhor, e sustenha a nossa alma e nos dê convicção, Senhor Deus, cada vez mais, para andarmos na Tua presença, Senhor, e andarmos com bom testemunho diante de todos os homens à nossa volta. Tudo isso, Senhor Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou da morte, que nos livrou dos nossos pecados, que nos purificou com o seu sangue das nossas perdições, pecados e misérias espirituais. Tudo para louvor e glória dele, o nosso Salvador bendito e amado, e o Teu Filho. Amém. O apóstolo Pedro claramente começa esta passagem apontando que ele começará uma série de exortações. Exorto-vos, diz o apóstolo Pedro. E como eu referi inicialmente, a partir do verso 11, ele começa a exortar aos irmãos de diversas formas, em diversas circunstâncias, diante das autoridades, como o verso 13 vai apontar em seguida: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, ou a qualquer das autoridades. Mas ele exorta também as questões mais pessoais, e é sobre essas questões mais relacionadas à nossa própria vida, questões relacionadas ao nosso domínio próprio, à nossa obediência, ao nosso testemunho diante dos homens,
e a maneira como nós temos que lidar com todas as situações à nossa volta, resistir ao pecado, às tentações, aos ataques de Satanás. Ele começa nesse tipo de exortação mais básica e mais pessoal, relacionada a nós mesmos, a princípio. Perceba, irmãos, que o apóstolo Pedro lembra a estes irmãos que eles são peregrinos e forasteiros. Note bem no versículo 11: como peregrinos e forasteiros que sois. Essa expressão muitas vezes ela é confundida pelas pessoas como se fossem expressões sinônimas, como se forasteiros e peregrinos significassem a mesma coisa e Pedro estivesse simplesmente dando ênfase a um mesmo ponto, ou seja, como se ele estivesse dizendo a mesma coisa usando duas palavras diferentes. É como eu chego para um de vocês e digo: irmão, eu gosto muito de você, você é gente muito boa, eu amo você. Eu estou dizendo a mesma coisa, trazendo um pouco de intensidade quando eu repito alguma palavra que é diferente, mas tem o mesmo sentido. Mas aqui Pedro não está falando de coisas iguais, ele está mostrando duas características do povo de Deus. Eles são peregrinos e são também forasteiros. Peregrinos porque eles estão de passagem, eles estão passando. Notem que o cenário, o campo ao qual eles estão passando é o mundo, é este tempo, é este mundo caído. E Pedro está dizendo o seguinte: vocês estão apenas passando por este mundo caído, por esse mundo de pecado. Vocês não devem parar neste mundo, como se aqui fosse a vossa residência, como se este mundo fosse a vossa pátria. Vocês estão de passagem por aqui. Cuidado quando passarem por este mundo. Isso é interessante, irmãos, porque olhando para a história do povo de Deus, lá atrás, nós vamos perceber que desde o chamado de Abraão, o povo de Israel é peregrino. Eles estão sempre como nômades andando pela terra, até o dia em que o Senhor lhes dá de fato uma terra como possessão. Mas antes de receberem a promessa da terra, o cumprimento da promessa da terra, Israel era peregrino na terra. E por isso eles são também aqui retratados como peregrinos, pessoas que estão apenas de passagem por esse mundo. A outra palavra usada por Pedro também traz um fundo muito importante. Eles são forasteiros, ou seja, esta terra de fato não é a sua terra, a sua pátria. Eles estão por aqui, passando por aqui, talvez parando um pouco por aqui, mas são forasteiros neste mundo. Nós devemos ter em mente, irmãos, que nós estamos, como Pedro diz, passando por aqui, mas não somos deste mundo, não somos, essa não é a nossa casa final, de fato. Note que as Escrituras claramente dizem que Abraão buscava uma outra pátria celestial, não aquela em que ele estava passando os seus dias, não a pátria de Israel física, mas uma outra, cujo arquiteto é o próprio Deus. E aqui Pedro está trazendo à mente destes irmãos esta lembrança de que o mundo caído, com todas as suas imperfeições e pecados, não é a casa deles. Contudo, é preciso lembrar que, embora sejamos peregrinos, apenas passamos por aqui, e embora este mundo não seja de fato a nossa casa, pois nós somos forasteiros aqui no mundo, é preciso entender que nesse momento estamos passando por esse mundo caído. Eu lembro de um dos livros mais famosos do mundo, escrito pelo pastor batista John Bunyan.
O Peregrino. Neste livro, Bunyan vai contar a história de um homem ao qual ele dá o nome de cristão. E esse homem tem uma longa jornada a fazer. E nessa longa jornada há muitos perigos, muitos desafios, muitas ciladas. Ele carrega uma grande mochila em suas costas, um fardo muito pesado. E nesta viagem ele passa também por vários locais, dentre eles cidades pecaminosas. Ele está peregrinando, ele está numa jornada, mas às vezes nessa jornada ele precisa passar por lugares perigosos, lugares aonde ele vai sofrer ataques. Pedro começa a sua exortação lembrando a estes irmãos que eles estão passando nesse momento por lugar perigoso, pecaminoso, caído, reino de Satanás, diz a Escritura, o príncipe deste mundo. É assim que o Senhor Jesus chama a Satanás, o príncipe deste mundo caído. E é aqui que nós estamos passando agora, nesta cidade de trevas, de perdição, cujo pecado é a palavra de ordem e cujo o reino é governado por Satanás, este mundo caído, com as suas leis, com o seu próprio sistema, e nós estamos passando por ele, como forasteiros, não somos daqui. Como peregrinos, estamos cruzando esta cidade de pecado e de trevas. É isso que Pedro traz a lume a esses irmãos no verso 11. Amados, Sproul diz que essa expressão inicial, amados, serve para lembrar a estes irmãos que eles são amados de Deus, não apenas amados pelo apóstolo Pedro como um pastor que ama as suas ovelhas e também dirige-se às suas ovelhas como amados. Mas aqui, segundo Sproul, amados deve fazer referência ao que ele disse antes. E antes, no capítulo 2, no primeiro bloco, Pedro vai mostrar que eles estão em Jesus Cristo e são amados pelo Senhor Jesus e amados por Deus. Então ele começa a sua exortação lembrando-os que eles são de fato amados, mas ele exorta-os a terem cuidado, porque o lugar, a cidade, a cidadela, a estrada em que eles estão trilhando nesse momento é perigosa, por isso vem as grandes exortações. Pedro lembra: não se amoldem ao mundo, ou seja, aos costumes do mundo, às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, à vida do mundo, à cultura do mundo, porque não é a vossa cultura, não é assim que vocês devem viver. Vocês são forasteiros, não tomem o costume desta cidade caída para vocês mesmos, como forasteiros que sois. E então ele começa, primeiro, vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a carne. A expressão paixões carnais, ao qual Pedro lembra a estes irmãos que eles devem se abster, ou seja, recusá-las, afastar-se delas. Algumas pessoas não comem carne, elas se abstêm de carne. Abster-se significa recusar, afastar, colocar para longe. E é isso que Pedro está dizendo a estes irmãos que estão passando por essa cidade pecaminosa, cujo padrão é o pecado, cidade de trevas, cujo sol está escondido sobre densas nuvens, governada por Satanás, cuja vida e os prazeres são pecaminosos. Por isso Pedro diz: abstenham-se das paixões carnais, afaste-se. A expressão paixão carnal, aqui usada pelo apóstolo Pedro, irmãos, geralmente nas escrituras está ligada não
apenas a isso, mas muitas vezes essa expressão vai estar sendo ligada à ideia da imoralidade sexual. Mas aqui Pedro não está sendo exclusivista e falando para estes irmãos forasteiros e peregrinos que estão passando por essa cidade sombria, que eles devem se abster da imoralidade sexual apenas. Ele está também dizendo isso para eles, mas ele está dizendo mais do que isso, porque paixões carnais traz a ideia de todo tipo de desejo pecaminoso, não apenas de natureza sexual, mas todo tipo de pecado, tudo aquilo que vem ao nosso encontro, ao encontro do nosso coração e tenta nos arrastar, todo pecado, todo tipo de cultura pecaminosa, o linguajar pecaminoso, a mentira, os procedimentos ilícitos, condenados, todas as coisas que são contrárias a Deus e são proibidas em sua palavra. Pedro está exortando esses irmãos a abster-se disso, a não terem uma vida carnal. Veja, paixões carnais. Paixões significa aquele desejo ardente, como um fogo dentro do seu coração, aquele desejo que faz você olhar para algo e desejar profundamente. Paixão diz respeito a esse tipo de desejo quase que incontrolável. Pedro diz: tenham cuidado, abstenham-se desse tipo de paixão carnal, desse tipo de desejo pelo pecado, por qualquer que seja o pecado, a conduta. Abstenham-se disso. Dizem que se você não quer se endividar, se você está com dificuldade de pagar suas contas e não quer se endividar mais, não vá ao shopping center. Não leve cartão de crédito em sua bolsa. Isso é certo. Às vezes você diz o seguinte: eu estou estressado. As mulheres dizem: eu estou estressada hoje, preciso extravasar, eu vou ao shopping, mas eu só vou passear. Eu só vou passear. Aí ela começa a andar pelos corredores das lojas. As vitrines são atrativas, as luzes começam a piscar. Promoção! E ela começa a parar, e ela pensa: eu só vou olhar, eu não vou nem entrar na loja. Mas aí vem um vendedor, toma ela pela mão e diz: venha só olhar, olha aqui de perto, pegue no produto, veja. E ela cheia de contas para pagar. E o vendedor diz: divide em 24 vezes. E ela faz ali uma conta rápida na cabeça. A prestação fica bem pequenininha e acaba levando. Porque o desejo do coração dela começa a se acender por aqui. Eu digo ela, eu estou dando exemplo das mulheres, mas isso acontece também com os homens, irmãos. Homens também. O desejo é inflamado no coração, você passa a querer aquilo. Às vezes você de fato sai de casa sem pensar naquilo, mas quando você vê, quando você se defronta com o pecado, quando você se defronta com aquilo que vai ao seu encontro, essa paixão movida pela nossa natureza caída, uma paixão pelo pecado, eu me refiro às coisas espirituais, este fogo, essa labareda começa a crescer em nosso coração e você acaba caindo em pecado, porque você abriu portas para ele. Nós estamos passando por uma cidade sombria, irmãos,
Este mundo, este sistema o qual nós vivemos é um sistema pecaminoso de todas as suas formas, e nós estamos passando por ele. Tomem cuidado, abstenham-se, como diz o apóstolo Pedro, abstenham-se como peregrinos e forasteiros que sois deste mundo, abstenham-se das paixões carnais, lutem para não cair em pecado e tentação, levantem seus escudos, desembanhem suas espadas, estejam prontos, sabendo que vocês serão nesta vida, nesta cidade caída, muitas vezes confrontados. O diabo enviará mensageiros até vocês, para levarem vocês ao pecado. Um amigo chegará até você que é adolescente, ele falará ao seu ouvido, ele desenhará alguma coisa para você que os seus olhos começarão a brilhar e o seu coração vai começar a desejar aquilo. Ele falará 1000 coisas maravilhosas. E se você não estiver atento, vigilante, você vai cair no canto da sereia, no canto de Satanás, e vai pecar contra Deus. Cuidado, meus irmãos, porque dentro do seu ser, em você, há uma natureza caída, inclinada a todo tipo de pecado, incontrolável muitas vezes. Hoje você está lutando contra um pecado determinado e você é capaz de dizer: eu estou forte hoje, eu sinto-me poderoso para enfrentar o pecado. Se a tentação que muitas vezes tem me derrubado surgir diante dos meus olhos hoje, eu estou em Cristo, forte, não vou cair. Meia hora depois, o diabo coloca a tentação diante dos seus olhos e o seu coração agarra, abraça, ama, e você cai em pecado. Aquele pecado que você disse que não cairia, aquele pecado que você disse estar forte contra ele, você cai, você mergulha profundamente nele. Cuidado, irmãos, vocês não são deste mundo. Este sistema caído, esta cosmovisão desta cidade sombria que é o mundo sem Deus e a sua cultura maligna, não deve ter lugar no seu coração, na sua vida. Abstenham-se de todo o pecado, de toda a paixão carnal, como diz o apóstolo Pedro. Há um motivo para isso. O apóstolo Pedro diz que estas paixões carnais, esse desejo pelo pecado, eles faz guerra contra a alma. Veja, de fato, Pedro está tratando de coisas espirituais, no campo espiritual. A nossa alma, a palavra alma aqui é a palavra que traz a ideia daquela parte imaterial que há no ser humano. Ela faz guerra contra os desejos caídos. O espírito guerreia contra a carne, diz o apóstolo Paulo, e a carne contra o espírito. E ambos estão ali em oposição, fazendo guerra, estão lutando entre si. É o que Pedro está aqui dizendo. É exatamente o que Pedro está nos lembrando. Devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Por isso você deve estar pronto, com a cabeça erguida, confiante em Cristo, sabendo que está num lugar perigoso, sabendo que há muitos ataques, sabendo que está em guerra. Porque se você estiver sem atenção, sem vigiar, você irá se apanhar. As exortações não estão nas Escrituras, irmãos, como meras palavras. Elas são reais. Quando um pai chama o seu filho e o orienta e o exorta
às vezes um mau comportamento, uma má companhia que ele começa a frequentemente andar com ela, más conversações. Quando um pai exorta o seu filho sobre algo assim, ele sabe o que está fazendo, porque ele sabe o fim que estas más conversações, más companhias, mau procedimento pode provocar. Aonde isto vai levar o seu filho? Um pai não exorta porque tem prazer em exortar o filho. Ele exorta porque ele ama o seu filho e porque é necessário exortá-lo naquele momento. Pedro está exortando estes irmãos porque é necessário. Ele sabe dos ataques malignos de Satanás. Ora, estes irmãos viviam, mais uma vez, repito, nos dias do Império Romano, e o mundo do Império Romano era um mundo altamente promíscuo, como o nosso. Eu não sei se alguém aqui chegou a ler algum livro sobre a vida romana nos dias do primeiro século, até mesmo antes do primeiro século, ou se assistiu a algum documentário, alguma coisa a respeito, que retrate como esses homens e mulheres viviam naqueles dias. Imperava o homossexualismo, imperava as relações promíscuas, adúlteras, havia de tudo, meus irmãos. Até mesmo o sistema religioso era imerso nas práticas imorais. Havia cultos religiosos no Império Romano onde se faziam relações sexuais, se praticavam atos sexuais no momento litúrgico, onde eles estavam ali supostamente adorando e cultuando a sua divindade. Não havia pudor, não havia decência, morte, assassinato, mentiras, intrigas. Todas estas coisas estão presentes na mesma cidade sombria. Esta é a mesma cidade sombria ao qual os peregrinos dos dias de Pedro estavam cruzando. Nós estamos no mesmo lugar, meus irmãos, sob o mesmo governo maligno de Satanás. Contudo, também temos o mesmo Deus Todo-Poderoso que livrou os seus servos no passado. Temos o mesmo Espírito que nos dá força e nos conduz. Temos a mesma exortação bíblica, a mesma palavra, o mesmo apóstolo que exortou aqueles irmãos, nos exorta agora. Abstenham-vos das paixões carnais, elas fazem guerra contra a alma. Lutem contra todo e qualquer movimento do diabo diante de vocês. A mais mínima situação de pecado, que lembre o pecado, rejeite-a completamente. Você deve tomar qualquer situação pecaminosa como arranca-se uma folha de papel riscada e você a amassa completamente no seu punho e joga na lata do lixo. Abstenham-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a carne, contra a alma. Mentira, imoralidade, tudo aquilo que se levanta contra Deus. Mas notem bem, essa é a expressão negativa do apóstolo Pedro a estes irmãos. Cuidado com isso. Mas agora vem um ponto positivo no verso 12, pois Pedro diz: mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ora, se por um lado nós somos chamados a repudiar toda paixão carnal, toda tentativa de Satanás de nos conquistar e nos arrastar para o pecado, nós devemos fechar a porta, devemos rejeitá-la, repudiá-la. Por outro lado, devemos manter-nos caminhando nesse mundo, obedientes ao Evangelho, de modo exemplar. Olha, o que Pedro está aqui dizendo, irmãos, é algo muito elevado.
Ele está dizendo que os cristãos precisam ser exemplo de vida para os descrentes. Aqui, os gentios que não têm Deus. Os descrentes precisam ser modelos de uma vida piedosa, uma vida exemplar. Veja, Pedro não está aqui tratando simplesmente de aparências. Ele não está pedindo que aqueles irmãos e irmãs sejam meros atores e que tomem ali uma faceta de obediência apenas para demonstrar externamente. Ele está dizendo que é necessário que eles mantenham um procedimento exemplar, mas verdadeiro, diante dos gentios. Como tem sido o nosso procedimento diante da nossa família ou do mundo, no nosso trabalho? Na igreja, eu sei que os procedimentos são exemplares, todo mundo se comporta, todo mundo mede as palavras, todo mundo pensa muito bem antes de fazer ou falar qualquer coisa, mas depois, quando você está no seu lar com a sua família, quando você está na escola com seus amigos, na universidade com os professores e outros colegas, quando você está na sua empresa trabalhando junto com outros funcionários, ou quando você está nos seus círculos sociais com seus amigos, conversando, rindo, o que vocês têm tratado? Como tem sido o seu comportamento? Vocês podem ser considerados exemplos de cristãos? Exemplo de cristão nada mais é do que aquele que obedece às Escrituras. Aquele que ama a palavra e por isso mesmo a obedece, vive por ela. Ele ama a Deus, por isso obedece às palavras de Deus e vive conforme as Escrituras. Você tem vigiado sua própria vida, irmão, fora do mundo? Você tem trabalhado para ser uma luz diante dos seus amigos, ou você tem sido trevas como eles? Você tem focado em dar um bom testemunho aonde você está? Isso tem provocado a sua atenção? Como cristão, eu sei que não devo me comportar como estes demais que aqui estão, que não conhecem a Jesus Cristo. Ou você tem se comportado como eles? Você tem dançado a mesma música que eles? Você tem entrado e mergulhado profundamente na cultura mundana, nos vocabulários caídos, tenebrosos, nas piadas imorais, nas risadas de coisas pecaminosas que alegram o coração do mundo, mas não deviam alegrar o seu coração? Seja luz. Vós sois a luz do mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra, disse o nosso Senhor. Pedro está dizendo: sejam modelos, exemplos para os homens sem Deus. Seja um exemplo de piedade, seja um exemplo de cristianismo. Eu tenho ouvido algumas vezes as pessoas olharem para alguns cristãos e dizerem: esta pessoa é cristão, da igreja tal, mas veja como ele vive, é assim que os cristãos vivem. Se for para mim ser um cristão desse jeito, eu prefiro ser como sou. Homens imorais dizem isso. Mulheres devassas dizem isso ao se referirem a mulheres cristãs, porque não há testemunho. Falta em homens e mulheres cristãos o perfume de Cristo, a aparência de Cristo. Cristo não reflete em muitos cristãos. Se parecem muito mais com o Senhor deste mundo caído, pelas suas condutas, pelas suas práticas, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, do que com o Rei da Glória, o Rei da cidade celestial.
sejam exemplos, meus irmãos. Em que? Pedro diz, no vosso procedimento. Ou seja, naquilo que vocês fazem, mais especificamente ou de maneira mais generalizada, na conduta de vossas vidas. Como vocês estão vivendo, sejam exemplo, para que os homens olhem para vocês e digam, eu quero viver assim. O apóstolo Pedro diz que, sendo exemplos para os gentios que muitas vezes olham para nós, como eu referi agora há pouco, e nos acusam, muitas vezes falsamente, lançam todo tipo de calúnia contra os cristãos e perseguem o povo de Deus. Mas Pedro diz que se nós mantermos um procedimento exemplar diante deles, naquilo que falam contra vós outros, como se fossem malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, veja, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Talvez, se você começar a brilhar como uma luz muito luminosa diante do mundo caído, diante dos seus amigos que não são crentes, você começa a ser rejeitado, começa a ser expurgado, começa a ser caluniado. Pedro diz que os gentios olhavam para os cristãos e os consideravam como malfeitores. Eles eram acusados, de fato, no primeiro século, de fazerem muitas coisas que não faziam, inclusive de comer os próprios filhos. Vejam isso. Os cristãos foram acusados de queimar, incendiar a cidade de Roma. Provavelmente essa tenha sido a causa da morte do apóstolo Paulo, a acusação de sedição, de levantar homens e mulheres contra o império. E os cristãos eram mesmo acusados de muitas coisas que não faziam, mas a acusação recaía sobre eles. Por isso eram vistos como malfeitores. E às vezes nós também, diante dos círculos que estamos inseridos, vamos ser taxados como malfeitores, vamos ser caluniados. Mas se você brilhar como luz, e se a sua luz não se apagar, se sempre que se reunir com tais pessoas, você brilhar como uma grande luz, essas pessoas vão começar a perceber que vocês não são o que elas estão pensando que vocês eram, o que elas pensavam que vocês eram. Porque o vosso procedimento no mundo será a prova de que vocês não são aquilo ao qual lhes acusam. Veja, mais do que isso, mais do que provar a própria honestidade e o bom procedimento de vocês, as boas obras, as boas ações que vocês fazem serão ali o testemunho de vocês. Estes gentios passarão a glorificar a Deus por causa da vida de vocês, da mudança e da transformação de vocês no dia da visitação. Essa expressão é uma referência ao juízo, ao último dia. Às vezes chamada Dia do Senhor no Antigo Testamento, mas é uma expressão que aponta para o último dia, dia da visitação, quando Deus vier de fato. Esses gentios que antes olhavam para vocês e os difamavam, vão glorificar a Deus pela vida de vocês, pelo bom procedimento de vocês. O apóstolo Pedro, ele tem tanta certeza disso, que ele chega a dizer na sua carta que as mulheres que são casadas com homens que não são cristãos, mulheres que casaram na incredulidade, mas acabaram ao longo do seu casamento conhecendo a Jesus Cristo e passaram a crer no Senhor e tornaram-se discípulas do Senhor Jesus.
mas seus maridos continuavam na vida ímpia, imoral e de pecado. Pedro diz que com o procedimento honroso dessas mulheres, elas acabariam ganhando os maridos sem palavra. Fala muito alto a maneira como nós vivemos, como nós nos comportamos no mundo. Fala muito mais do que palavras, algumas vezes, irmãos. Eu não estou referindo aqui ao Evangelho em si, mas muito mais do que você tentar provar o seu procedimento, dando explicações, tentando mostrar às pessoas por meio de palavras o que você faz, como você vive, fala mais alto. Pedro está dizendo isso, que com um bom procedimento, com a prática das boas obras em Deus, os gentios, no dia da visitação final, glorificarão a Deus por causa deles. Essa expressão ela está sujeita a duas maneiras de olharmos para ela. A primeira é que muitos desses gentios ímpios vão acabar crendo em Jesus por causa do bom procedimento dos cristãos. Assim como os maridos ímpios podem conhecer a Cristo por causa do bom procedimento de suas esposas. É o mesmo argumento. Talvez no último dia estes homens olhem para Jesus Cristo e glorifiquem o Senhor Jesus por ter usado aqueles cristãos, instrumentos da luz divina em suas vidas, através do procedimento, da obediência e do comportamento deles, eles foram alcançados pelo Evangelho para Cristo Jesus. A segunda maneira de olhar para essa expressão é que esses gentios, ainda que não conheçam a Jesus nesta vida, mas terão que admitir no dia do juízo final, pois naquele dia, diz o apóstolo Paulo, todo joelho se dobrará nos céus e na terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, neste dia do juízo, os ímpios reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Os demônios glorificarão o nome de Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor. Todo joelho se curvará na presença de Deus e de Cristo neste dia. E talvez Pedro esteja dizendo isso. Ainda que não se convertam no juízo no último dia, estes gentios com joelhos dobrados glorificarão a Deus e reconhecerão que o Senhor operou no meio de vocês nos seus dias. Não importa. O que importa de fato é vivermos em obediência ao Evangelho e saber que pelo nosso procedimento Deus será glorificado na vida ou na morte. Deus será glorificado por crentes e por descrentes. Deus será glorificado no dia da visitação final, no último dia. Isto é o que importa. Portanto, meus irmãos, amados do Senhor, exorto-vos, lembrando-vos, como Pedro faz aqui, que vocês são peregrinos neste mundo caído e são forasteiros, esta não é a sua casa. Abstenham-se das coisas deste mundo, das paixões, da cultura mundana caída. Cuidado com as coisas que este mundo oferece, pois aqui há guerra contra a nossa alma. Satanás está em guerra contra a nossa alma. Tomem cuidado. Mantenham, como diz Pedro, um procedimento exemplar no mundo. Ainda que vocês andem na contramão do mundo, e de fato vocês e eu e os cristãos andam na contramão do mundo. O mundo vai para a esquerda, nós estamos indo para a direita. Estamos na contramão do mundo. Ainda assim, prossigam essa jornada. O nosso procedimento, irmãos, certamente levará muitas pessoas
a olharem para nós com outros olhos e não terem do que nos acusar, porque a nossa vida, o nosso procedimento, o nosso testemunho não permitirá isso. Não permitirá isso. Que Deus seja glorificado por nossa vida, meus irmãos. Pelo bom testemunho de vocês, que Deus seja glorificado. Que Deus fortifique e edifique cada um de vocês nessa jornada por esse mundo caído, para que vocês não sejam apanhados pelo inimigo de nossa alma, como aquele pássaro que vem e colhe a semente que cai à beira do caminho. Que vocês cresçam como uma árvore frondosa e frutifiquem para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.